Senhor, nós pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender plenamente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Nós buscamos a Ti, Senhor, porque nós entendemos que nossa mente sozinha não é capaz de analisar, de decifrar, de interpretar as coisas. Nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Espírito Santo que veio para nos ensinar todas as coisas, mas nós queremos realmente ter a Tua presença conosco, queremos ter, ó Deus, a Tua revelação e queremos que a nossa esperança, que a nossa vida seja cada vez mais clara, Senhor, que nós possamos ter uma revelação daquilo que o Senhor está mostrando, daquilo que o Senhor quer para a nossa geração, assim como o Senhor enviou o profeta Zacarias e tantos outros em tempos antigos. Queremos que o Senhor nos mostre também aquilo que o Senhor deseja fazer para esse tempo atual. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir mais ou menos essa mesma linha, né, que nós encontramos em Zacarias 10. Essa, como já expliquei em outra aula, essa sequência aqui, essa sequência de itens não é exatamente a mesma sequência do capítulo 10, mas como a profecia não tinha o propósito de colocar todas as coisas em ordem cronológica, nós simplesmente queremos reforçar, queremos ver os itens, né, as coisas que Deus prometeu, aquilo que Ele disse que vai fazer, e queremos confirmar o que Deus mostrou para Zacarias com outros profetas. E nós terminamos a última aula em Isaías 11, é lá que nós vamos começar hoje. Algumas dessas passagens que nós vamos usar para confirmar, algumas dessas passagens vão falar sobre mais de um item. Então, Deus prometeu em Zacarias 10 que Ele ia chamar de volta, que Ele ia assobiar, que Ele ia trazer todos aqueles que tinham sido dispersos, Ele ia buscar. Isso aparece em muitas passagens proféticas. Deus prometendo, Ele falou: eu vou tirar vocês da terra porque vocês foram infiéis, vou mandar vocês para as nações espalhar, mas vou trazer de volta. E lembrem que Zacarias está falando com um povo que já tinha voltado do cativeiro, mas não eram todos que tinham voltado. Então, pode até ser que Zacarias e o povo que ouviu na época dele, pode ser que eles tenham pensado assim: Deus vai trazer de volta os que ainda não voltaram. Mas o que eles não sabiam é que ia ter uma nova dispersão depois do ano 70, depois de Cristo, ele iria ter uma nova dispersão e aí ia ter um novo retorno. Então, tem profecias que falam de um retorno não parcial, mas um retorno completo de todos que tinham sido espalhados. Essa volta poderia ser comparada ao segundo êxodo, como quando o povo saiu do Egito, então, o segundo êxodo, e que nesse retorno, diferentemente do que aconteceu no retorno da Babilônia, que foi um pequeno remanescente daqueles que tinham sido levados da tribo de Judá e Benjamim, e os levitas, aquele cativeiro, aquele último cativeiro que relata em 2 Crônicas e 2 Reis, esse retorno na época de Zacarias foi basicamente só dessas tribos, né, de Judá, Benjamim e os levitas. Mas agora ele fala que vai trazer de volta as 10 tribos, ele vai unir todos. Então vamos só reforçar algumas coisas que nós começamos a ler esse texto em Isaías 11, mas eu só vou mostrar como vários aspectos que Zacarias profetizou no capítulo 10 estão aqui também em Isaías 11, que foi uns 200 anos antes de Zacarias. Então, Isaías 11, versículo 11, fala: naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo,
Então ele fala de várias partes, países próximos, né, como a Síria, Egito, norte da África, mas aí no fim ele fala de Sinear, pode ser Babilônia, e das ilhas do mar. As ilhas do mar representam todo o desconhecido para eles, né, que eram os outros continentes que eles nem sabiam que existiam, os lugares bem mais longínquos que eles ainda não conheciam. Então, versículo 12: levantará um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá congregará, desde os 4 confins da terra. Então, esse é o retorno completo dos 4 confins da terra, todos os desterrados de Israel. Agora, versículo 13: desfar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão desarraigados, Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Então, esse aqui é o terceiro item aqui, que é a união. Não só que ele vai trazer das outras tribos de Judá, mas também das outras tribos que tinham sido dispersas, mas eles não vão ter mais rivalidade, eles não vão brigar mais entre si, não vão ter mais inveja sobre quem é mais forte, quem quer ser o centro, onde está a capital. Eles não vão ter mais esses tipos de contendas. Aí, versículo 14, ele fala, 14 e 15, ele fala sobre esse segundo item, que nesse segundo êxodo, que no primeiro êxodo Deus julgou a nação, o império, a força do Egito, lá, né, quando Moisés tirou o povo do Egito. Nesse novo ajuntamento, não é só que eles vão voltar de todas as nações da terra, mas Deus promete que as nações que são contra Israel, contra o propósito de Deus, que se levantam de forma contrária e que são potestades, que são forças que lutam contra o propósito de Deus, Deus vai julgar essas potestades. Então, isso também é algo que está em muitas profecias, e também no Novo Testamento Deus fala que vai julgar Babilônia, que Deus vai julgar a besta, que Deus vai... e nós temos sempre falado que Deus não tem ódio de raças, Deus não odeia árabes, islâmicos, asiáticos, chineses, russos. O povo do Ocidente muitas vezes sente que os nossos adversários são esses povos ou essas nações, e do contrário, né? Os povos nos países islâmicos ou nos países asiáticos, muitas vezes consideram que os países do Ocidente, os europeus, os americanos, os países do Ocidente que são os seus adversários. Mas Deus vai unir todos os povos, e Deus, aqui em relação a Israel, ele vai julgar as potestades, ele vai julgar como ele julgou os deuses do Egito, ele vai julgar povos, mas mais do que os povos, ele vai julgar as potestades, as forças espirituais que estão por trás de tudo isso. E olha no versículo 15, Isaías 11, 15. O Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento. Ele o ferirá e o dividirá em 7 correntes, e qualquer o atravessará de sandálias. Isso é um êxodo, né? Na verdade, o primeiro êxodo foi do Mar Vermelho, mas aqui ele está falando do rio Nilo, ou o mar do Egito e o rio. É realmente a descrição de um segundo êxodo. Versículo 16: haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, aqui tem a confirmação de um segundo êxodo. Agora, Isaías, nessa aula de hoje, nós vamos ler vários textos. A primeira coisa que nós queremos fazer é ver os textos paralelos, as outras profecias
que falam a respeito dessas mesmas coisas que Zacarias profetizou, mas assim, o interessante é a confirmação, mas também que quando você vê outras profecias, você muitas vezes tem outros aspectos, então vai complementando, vai abrindo mais o nosso horizonte para ver quais são as coisas que Deus prometeu. E nosso objetivo é aumentar nossa esperança, confirmar realmente aquilo que nós podemos aguardar. Então, Isaías 43, versículo 5. Não temas, pois estou contigo, trarei a tua descendência, do povo de Israel, do Oriente, e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para minha glória, aos quais formei e fiz. Então, aqui, e tem muitas outras passagens proféticas que falam desse retorno, e claramente essas profecias não foram plenamente cumpridas no retorno da época de Zorobabel, e Josué, e Zacarias, e Ageu, mesmo depois com Esdras e Neemias. Foram várias levas, várias ondas de retorno, mas mesmo juntando tudo, não foi um retorno tão completo, e nós podemos ver no século passado, no século XX, um novo retorno tremendo, muitos judeus voltando de todos os países, de todas as partes do mundo. Então tem um cumprimento parcial dessa nova volta do povo de Israel para a sua terra, mas ainda não se cumpriu, porque ele fala de trazer todos, e tem vários outros aspectos desse retorno representar uma nova aliança, uma conversão do povo ao seu Deus, coisas que ainda não aconteceram. Então, nós vemos que essas profecias foram cumpridas parcialmente. Nós podemos ter certeza que Deus vai cumprir integralmente, plenamente. É tremendo a gente pensar, eu fico me imaginando, se eu estivesse vivo há 200, 300 anos, seria muito mais difícil, a gente ia ler esses textos, se Deus desse iluminação, porque muitos cristãos, muitos fiéis seguidores de Jesus ao longo dos séculos, leram essas passagens e não conseguiam entender, acharam que seria uma coisa só espiritual, só uma coisa não se referindo mais a uma restauração literal de Israel, da nação de Israel. Então, em tempos passados, as pessoas podiam duvidar, porque por mais que sejam claras, existem várias maneiras de interpretar, existem várias maneiras de entender as Escrituras. Mas hoje nós já vimos essas coisas acontecerem parcialmente. Então, isso nos ajuda, né? São incentivos para a nossa fé. Agora, Isaías 51, ainda falando sobre um segundo êxodo. São coisas interligadas, né? O retorno e o segundo êxodo. Isaías 51, versículo 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não foste tu que cortaste em pedaços a Raabe, isso simboliza o Egito, e trespassaste ao dragão. Versículo 10, não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste um caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos. Então, o profeta está dizendo, Deus, acorda, levanta-te de novo, faze como nos tempos antigos, faze isso novamente. E aí ele fala, versículo 11, os resgatados do Senhor voltarão. Então ali,
ao mesmo tempo que é como se o povo estivesse dizendo: Deus, é hora do Senhor fazer, como antigamente, é hora de fazer de novo. E aí ele profetiza: os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, perpétua alegria coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, tristeza e gemido fugirão. Isso está se referindo também aqui ao item número 6, que fala que vai haver muita alegria, muita celebração. Porque Deus está dizendo, vamos recordar um pouquinho, né, de Zacarias 10, que ele fala a respeito de como seu povo estava como ovelha sem pastor, todo mundo sem rumo, sem direção, sem saber em que acreditar, acreditando em visões falsas, em ídolos e tendo líderes também que não pastoreavam, que não cuidavam, que não mostravam o caminho. E aí ele fala: eu vou cuidar do meu rebanho e vou trazer uma restauração completa. Então nós estamos vendo aqui, estamos confirmando o que Deus mostrou para Zacarias em outros profetas, mostrando assim como Deus, ele prometeu, ele confirmou essa palavra para homens diferentes, em épocas diferentes. Ele falou assim: isso vai acontecer, isso eu estou afirmando. E aqui nós vamos, nosso objetivo principal aqui não é tentar mostrar pelas Escrituras que essas profecias terão um cumprimento literal, porque uma grande parte da igreja, ao longo dos séculos e até hoje, interpreta essas passagens como não se referindo mais a Israel. A igreja, os que creem em Jesus, os que aceitaram o Evangelho de todas as nações, esses são o verdadeiro Israel, de acordo com de acordo com a interpretação de muitos. Então, muitos cristãos leem essas profecias e acham que pode até ter algum paralelo com Israel, mas toda essa restauração não se refere diretamente a Israel, mas se refere ao povo que abraçou, que aceitou a mensagem do Evangelho. Então, isso é algo que não temos o tempo para entrar nisso agora, mas nosso entendimento, e ainda nessa aula, se Deus permitir, eu vou ler alguns textos na Nova Aliança, no Novo Testamento, que comprovam isso, né? Que Deus realmente Deus realmente vai cumprir essas profecias, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Tem várias coisas aqui que eu estou lendo as profecias, estou afirmando que Deus falou que vai chamar seu povo de volta, que Ele vai trazê-los de volta como no novo Êxodo. Deixa eu só reforçar uma coisa sobre o novo Êxodo. O retorno parcial, o retorno que já aconteceu na nossa geração, desde o século XX para cá, tem alguns aspectos que até já mencionei aqui que poderiam ser comparados ao novo Êxodo, como, por exemplo, quando a União Soviética caiu, a cortina de ferro caiu em 1989 e houve uma abertura das portas que tinham sido fechadas, que estavam fechadas até então. Houve uma abertura para milhares e milhares, até milhões de judeus voltarem para a terra de Israel. É um cumprimento parcial de um novo Êxodo. Mas houve um juízo de Deus, porque aquele império da União Soviética, aquela força que tinha até então, caiu. Mas veja só como nós temos a Rússia se levantando de novo, temos outras potências se levantando com armas nucleares, com muito ódio, inimizade contra Israel e contra outras nações também. Temos muitas evidências disso. E o Êxodo, um segundo Êxodo, como vocês viram, é Deus se levantando para julgar as potências, as potestades, as forças que são contra o seu povo e o seu plano. Quando Deus tirou
o povo de Israel do Egito, no primeiro êxodo, ele julgou, ele deixou o Egito de joelhos. As várias pragas e depois o exército de Faraó sendo afogado no Mar Vermelho, Deus julgou uma potestade que disse, quando Deus falava assim, deixa o meu povo ir, Faraó dizia, eu não deixo. Então, isso é que Deus vai fazer no segundo êxodo. Tem aspectos parciais que já aconteceram, mas nós podemos ver que o dragão continua levantando a cabeça, ou as cabeças, né? No livro de Apocalipse tem várias cabeças. Então, nós vemos o dragão levantando suas cabeças ainda contra a nação de Israel, mas contra o propósito de Deus. Então, um segundo êxodo inclui o juízo de Deus, e aí, como eu tenho falado, assim, a potestade, o nome genérico para todas as forças, para todas essas cabeças do dragão, o nome que abrange todos é Babilônia. E isso que descreve em Jeremias, descreve no livro de Apocalipse, capítulo 17, 18 de Apocalipse, descreve como Deus vai derrubar essa nação, essa não é uma nação, né? É um sistema, é o sistema do mal. Deus vai julgar esse sistema e ele vai libertar o seu povo de uma forma definitiva. Então, nós já vimos isso acontecendo de uma forma parcial, mas isso vai acontecer. Então, o segundo êxodo envolve isso, por isso que tem esse julgamento das nações, o julgamento dos sistemas que impedem a volta do seu povo, ok? Agora vamos para Ezequiel, vamos falar um pouco assim, Ezequiel 37 tem a profecia mais completa, mais explícita sobre a união das 12 tribos, ou dos 2 reinos, né, que foram divididos no tempo do filho do rei Salomão. Foram divididos 10 tribos num reino e 2 tribos no outro reino. Então, isso nunca foi desfeito, nunca houve uma união verdadeira das 12 tribos. Então, vamos ver o que Ezequiel fala no capítulo 37. Muitas pessoas conhecem, né, é bem conhecida a profecia da primeira parte de Ezequiel 37, que é aquela visão dos ossos secos. E, como acontece muitas vezes, justamente por não ter essa visão completa de que Deus prometeu certas coisas, desde Abraão, os patriarcas, para Davi, para os profetas, tem muitas e muitas confirmações de que Deus fez uma promessa, fez um juramento para Abraão, fez um juramento para Davi, falou com Jeremias, falou com Ezequiel, falou com tantos profetas, tantas visões. Sim, não pode ter dúvida, não poderia ter dúvida de que Deus tem a intenção, Deus tem a promessa, Ele vai cumprir a promessa de não só como hoje ter um remanescente vivendo na terra original de Israel, mas vivendo numa situação de muito perigo, de muito conflito, e o próprio povo de Israel, como todo, não sendo um povo em aliança com Deus. Então tem muitas coisas que não se cumpriram. Mas a profecia que muitos aplicaram, e pode ter essa aplicação, muitas pessoas leem Ezequiel 37 e entendem que é o derramamento do Espírito Santo, que Deus pegou os ossos secos, os cristãos que estavam sem a vida, estavam no tradicionalismo, estavam mortos assim, sem a vida do Espírito Santo. Então, eu acho que a maioria de nós, quando nós olhamos para Ezequiel 37, nós pensamos assim em avivamento, pensamos em como Deus pega ossos secos e levanta e torna. O avivamento é isso, né? Reavivar, é pegar pessoas que estão afastadas, que estão mortas, sem vida, sem comunhão com Deus, sem união,
e soprar pelo Espírito Santo e trazer vida de novo. Essa passagem é usada muito para isso. Mas veja só, Deus mostrou isso para Ezequiel enquanto eles estavam no cativeiro, isso é, antes de ter qualquer tipo de restauração. Deus mostrou essa visão para Ezequiel, e olha o que ele fala, não vou ler a visão, mas Ezequiel 37, versículo 11, Deus dá a Ezequiel a interpretação correta. Lembra, eu não estou dizendo que a gente não possa aplicar isso para avivamentos, para o que Deus fez quando Ele derramou o Espírito Santo sobre muitas igrejas, mas o que Ele fala aqui no versículo 11 é: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então, o que Deus está falando com Ezequiel? Está falando com um profeta do cativeiro, que estava na Babilônia, e que as 10 tribos já tinham ido há mais de 100 anos para o cativeiro, e aí depois tinha ido, Ezequiel foi um dos que foi levado para o cativeiro, e o povo de Israel, as 12 tribos tinham ido para o cativeiro, todos eles estavam sem esperança, acabou, nós fomos cortados, e ele está dizendo, versículo 12, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, ok? Então isso aqui é só para a gente confirmar que essa profecia dos ossos secos é Deus dizendo, vocês estão no cativeiro agora, mas um dia eu vou trazer vocês de volta, vou dar vida novamente. E tem muitas outras. O capítulo anterior, capítulo 36 de Ezequiel, é quando Deus dá a Ezequiel a profecia da nova aliança. Eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, eu vou trazer vocês de volta. Então Deus está confirmando que Ele vai restaurar. Agora, o que é restaurar? O que nós aguardamos em restauração? Não é só ter uma nação hoje de Israel, né? Ou no tempo de Zacarias, tinha um remanescente lá, mas eles nem tinham liberdade para se governar. Hoje, Israel é uma nação autônoma, a nação tem seu próprio governo, mas é um país, sim, muito tecnológico, tem muitas armas de guerra, são muito fortes, mas eles são cercados por muitos inimigos, tem divisões internas, tem muitas dificuldades, os governos de Israel estão enfrentando as mesmas dificuldades de outras nações do mundo, polarizações, divisões internas, conflitos com palestinos, com árabes, com vizinhos. Então, o que Deus estava dizendo? Eu vou trazer vocês de volta, mas eu vou fazer uma nova aliança, eu vou unir vocês. E agora vamos lá para versículo 15. Veio a mim, então, a continuação. Veio a mim a palavra do Senhor. Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau. Então, ele ia pegar uma vara, um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá, pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau, escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então, nessa restauração que Deus prometeu para Ezequiel, numa das horas mais negras da história de Israel, do cativeiro, Deus estava dizendo, eu vou pegar vocês como se fossem ossos secos, vou ressuscitar vocês, vocês vão virar um exército, vocês vão viver na terra de Israel de novo, e aqui ele está dizendo que, na verdade eu não vou ter tempo para ler todo esse texto a seguir, mas é uma das profecias mais fortes de restauração literal da nação de Israel, e ele está dizendo, pega 2 varas, escreve numa Judá, escreve na outra vara José, vara de Efraim. Efraim era uma das tribos, mas representava, assim, Judá era capital de um reino e
Efraim tinha Samaria, que é a capital do outro reino. E ele falou assim, versículo 17, ajunta-os um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E ele falou assim, quando te perguntarem o que isso significa, ele está dizendo, eu vou fazer de vocês uma nação. Versículo 21, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, congregarei de todas as partes. Versículo 22, deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um só rei, será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E ele fala, a seguir é tudo maravilhoso, o reino, o servo Davi, né, que é Jesus, vai ser o rei, eles vão ter um pastor, eles vão habitar na terra, eles vão me servir, não vai ter mais nada de ídolos, e termina, meu tabernáculo estará com eles, eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, aqui fala de uma unidade, de uma fusão, de um milagre que vai acontecer, que vai unir todos em um só. Então, essa é uma das grandes profecias. Tem vários outros lugares que os profetas falavam, não vai ter mais dois reinos, não vai ter mais rivalidade. E como eu já disse, eu não sei exatamente como que vai ser isso. Deus sabe quem são os descendentes das 10 tribos. Eu não sei se um dia Deus vai mostrar, tem várias teorias, algumas muito estranhas, dizendo que todos os cristãos gentios, na verdade, são descendentes das 10 tribos, sem saber. Tem muitas teorias estranhas e que eu acho que não tem nenhuma validade. Mas o que significa essa união das 12 tribos? Parece que não tem muito jeito, a gente não sabe. Será que as pessoas vão descobrir que são de várias tribos? Eu vou mencionar isso daqui a pouco em outras profecias, mas nós não sabemos exatamente como que vai ser isso. Isso pode simbolizar, pode até simbolizar a união entre o novo homem, né, entre aqueles que são descendentes físicos, naturais de Israel, de Abraão, e aqueles que são filhos de Abraão pela fé, pode até representar uma unidade assim, pode representar a unidade entre judeus, tem muitas divisões entre os judeus hoje, não tanto por tribo, porque eles não conhecem, mas entre ortodoxos, religiosos e não religiosos, liberais, conservadores, tem tudo isso no meio dos judeus. Enfim, tem muitas divisões. Isso, com certeza, representa o fim de todas as divisões, porque ele falou assim, não vão ser mais dois reinos, vão ser um reino só, um só rei, todos unidos na terra. Então, essa é uma grande profecia. Eu vou ter que passar um pouco mais rápido sobre esses outros pontos, mas o quarto aqui é que Deus vai multiplicar, como antes. Isaías 49, talvez eu leia uma passagem, todas essas profecias, todos esses itens têm confirmações em vários textos, mas em Isaías 49, versículo 19, ele fala assim, quanto aos teus desertos e lugares solitários e a tua terra destruída, será agora estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que possa habitar nele. Então dirás no teu coração, quem me gerou estes? Eu estava desfilhada e solitária, entrar em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Então, essa aqui é uma descrição muito dramática de como o povo de Deus, o povo de Israel, se acha super pequeno, um remanescente pequeno, e Deus está falando assim, eu vou multiplicar de tal forma que as pessoas vão perguntar, mas de onde? De onde veio? De onde vieram tantos filhos? Então, isso está em Zacarias 10 também, né? Então, é algo bem claro aqui também confirmando. O quinto ponto é que Deus vai transformar
esse povo disperso, fraco, sem união, sem condições de resistir a ninguém, Deus vai transformar em guerreiros poderosos. Lá em Zacarias 10 fala assim que quando Deus vier para visitar e para transformar, ele vai trazer, né, a pedra de esquina, ele vai transformar, vai fazer do seu povo um arco de guerra, um cavalo majestoso, e ele fala assim, todos serão guerreiros, os de Efraim, os de Judá, todos eles vão ser guerreiros fortes, triunfantes, marchando, dominando. Então, só para confirmar isso, vamos ver aqui no profeta Miqueias, um dos profetas menores, ele tem várias profecias que falam a respeito dessa força que Deus vai fazer. Miqueias 4, versículo 7. Da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. Então, ele vai transformar pessoas dispersas, pessoas fracas, pessoas incapazes em uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião. Versículo 13, Miqueias 4, 13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, de bronze as tuas unhas, esmiuçarás a muitos povos. Então, ele está dizendo que ele vai transformar esse povo fraco num povo forte. Capítulo 5 de Miqueias, versículo 4. Ele permanecerá, apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles viverão seguros, porque agora ele será grande até os fins da terra. Ele será a nossa paz. Quando a Assíria invadir a nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores, 8 príncipes, e estes consumirão a terra da Síria a espada, a terra de Nimrod nas suas entradas, assim ele nos livrará. Versículo 7, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, uma bênção, como chuvisco. Mas versículo 8, o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como leão entre os animais do bosque, como leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará, despedaçará, e sem que haja quem as livre. Então, ele está dizendo, Israel que foi perseguido, que foi dizimado, que foi terrivelmente subjugado pelos povos durante muitos séculos, muitas épocas, ele vai transformar esse povo numa nação forte que vai ser vitorioso. O número 6, vai haver uma grande guerra. Isso faz parte, né? Não vou entrar nisso agora, porque outros capítulos mais na frente em Zacarias nós vamos falar mais sobre essa guerra final, mas vai haver muita celebração, já vimos isso em Isaías 51, e eles andarão no nome do Senhor. Nós estamos aqui em Miqueias, só vou ler aqui em Miqueias 4, voltando para Miqueias 4, ele fala, versículo 5, Miqueias 4, 5, todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente e para sempre. Essa expressão que eles vão andar no nome ou na presença do Senhor corresponde às muitas profecias de que Deus vai habitar com o povo de Israel, ok? Então, essas são as confirmações, que só uma pequena amostragem de confirmações em outros profetas daquilo que Deus falou com Zacarias. Tudo aquilo que Deus falou em Zacarias, todos esses itens que Deus disse, que Deus revelou para Zacarias, ele já tinha falado com outros profetas. Então, são palavras muito confirmadas, são palavras que vão acontecer. Como eu falei, assim, é difícil entrar hoje com muita profundidade na defesa de que Deus prometeu
fazer isso com a nação de Israel. Então, essas profecias, elas serão cumpridas para Israel. E a gente tem já o início disso, porque muitas coisas que foram profetizadas já aconteceram parcialmente. Né? Retorno, Israel se tornando forte. Antes Israel era fraquinho, era um povo assim, né? Quando eles estabeleceram a nação de Israel em 1948, eles não tinham armas, não tinham exército, não tinham nada, eram muito fracos, e Deus deu vitórias sobrenaturais e transformou a nação numa nação forte, mas ainda não é o cumprimento disso, porque eles ainda estão fortes na força deles e não na força do Senhor. Então, tem muitas coisas que ainda vão se cumprir, ok? Antes de ler alguns textos, então, agora no Novo Testamento, eu quero falar sobre essa folha aqui. Eu quero lembrar que existem vários mistérios. Quando nós lemos profecias de restauração, principalmente no Primeiro Testamento, mas quando nós lemos muitas coisas que os apóstolos falavam, as coisas que o próprio Jesus falava em Mateus 24, em Lucas, são palavras que ainda não foram revelados certos mistérios. Então, vamos só rapidamente falar de alguns dos mistérios que dificultam um pouco a nossa interpretação. Dificultava para eles, quando eles receberam as profecias. Eu já mencionei várias dessas coisas antes, mas só para a gente ter assim, uma visão de vários mistérios que, quando Zacarias e Isaías e Miqueias, esses outros profetas, quando eles profetizavam, quando eles recebiam a revelação, tinha várias coisas que eles não tinham entendimento ainda. Então vamos lá, as duas vindas do Messias. Eles não tinham essa ideia que Jesus, que o Messias, o filho de Davi, viria uma vez e depois ia passar um longo intervalo, depois iria completar a sua missão, a sua salvação, o seu estabelecimento do reino, numa segunda vinda. Então, as profecias ficam difíceis, às vezes, para entender a sequência e para entender como que vão se cumprir por causa desse mistério. Outra coisa que eles não tinham entendimento era sobre esse novo tempo de dispersão. Daniel recebeu revelações, ele talvez não entendeu muito, mas Daniel recebeu, e próprio Zacarias, que está profetizando depois do retorno do cativeiro, falava a respeito de um novo retorno, um novo êxodo. Mas nenhum deles entendia plenamente o que ia acontecer, que teria a primeira vinda do Messias, e que depois, todos aqueles impérios, aquelas bestas que Daniel viu nas visões dele, que depois teria um longo período de intervalo, o tempo dos gentios, um novo tempo de cativeiro ou dispersão. Jerusalém foi destruída a segunda vez. Na verdade, Jerusalém já foi destruída várias vezes na história. Mas, nos tempos bíblicos, nós temos do tempo do rei da Babilônia, que destruiu, e depois Roma veio e destruiu no ano 70. Então, teria um novo tempo, e um tempo muito mais longo. Então, eles não tinham esse conceito desse longo tempo de intervalo entre as duas vindas e de dispersão. Outra coisa que eles não entendiam, a inclusão dos gentios. Eles não viam que eles falavam, Isaías fala a respeito de salvação, chegar aos gentios, tem várias profecias, tem salmos que falam que o Senhor vai ser rei sobre toda a terra, todas as nações. Então, eles tinham uma visão de que o Senhor estabeleceria seu reino sobre todas as nações da terra, mas eles não entendiam, o próprio Pedro não entendia que teria uma inclusão dos gentios antes da restauração. Eles achavam que o reinado de Deus sobre todas as nações viria depois de uma restauração plena. Então, são esses mistérios que Paulo começou a desvendar,
Mas quando, Atos 1, quando eles perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar? Chegou finalmente a hora de restaurar o reino? Eles não estavam pensando que antes os gentios teriam que entrar. E Jesus deu só uma pista assim, mas vocês vão ter que pregar o evangelho em todas as nações, não dá para falar quando que vai ter a restauração, mas depois que eles forem entender sobre a inclusão dos gentios, é o mistério de Israel e igreja. Paulo fala sobre isso em Romanos, em Efésios, ele fala sobre um mistério. Esse mistério é necessário que a gente entenda e, na verdade, mesmo a gente entendendo que Deus está unindo em Jesus judeus e gentios e formando um novo homem, tem muitos aspectos disso que nós ainda não entendemos. Então, são mistérios. Esses mistérios são chaves. E como nós não entendemos essas coisas plenamente, nós entendemos que tem duas vindas, mas esse mistério de Israel e a igreja, nós não entendemos plenamente. Tem aspectos do mistério que ainda não estão claros para nós. E, pelo menos nessa relação, pode ser que tenha outros aspectos que a gente possa acrescentar, mas aqui também eu incluiria essa estratégia misteriosa de Deus, de que para vencer, porque veja bem, a restauração que os profetas viram, eu acabei de ler como Deus vai fazer com que o povo seja forte, que eles sejam um exército vitorioso, que eles vençam sobre as outras nações, mas Deus não tem a intenção de transformar Israel, e muito menos a igreja, nesse tipo de império. Não é esse tipo de vitória, não é esse tipo de domínio. A Bíblia fala sobre o domínio de Deus sobre todas as nações, fala sobre Jesus vencendo batalhas, mas tem uma estratégia misteriosa de que Deus, como nós vimos no capítulo 9 de Zacarias, que o próprio rei, o próprio Messias, ele veio com essa estratégia. E eles não estavam esperando isso. João Batista não entendia isso. João Batista ficou perplexo. Cadê o rei que vai separar a palha do trigo, que vai colocar o reino, que vai estabelecer a justiça de Deus? Cadê? Porque não entendiam essa estratégia. E essa estratégia está em Zacarias 9. Nós vimos como Deus o Messias tira as nossas armas, tira as armas do seu povo, para depois transformar seu povo numa arma secreta. Então, quando Deus fala de restauração, quando Ele fala de um exército poderoso, tem aspectos disso que nós não entendemos ainda. Quando Daniel e Apocalipse falam do anticristo vencendo os santos, tem alguma coisa, a gente passa por cima, mas como? Como vai vencer? O último capítulo de Daniel fala assim, quando o poder do povo santo tiver acabado, quando o povo estiver totalmente debilitado. Então é pela fraqueza, pela aparente derrota, esse é um grande mistério que a igreja, de maneira geral, não tem entendido até hoje. Então, veja como tem essas chaves para entender os propósitos de Deus. Então, agora só no finalzinho aqui, eu queria agora citar algumas coisas do Novo Testamento, até mesmo para mostrar como o Novo Testamento não nega, não tira todas essas profecias de Zacarias, de Isaías. Então, é muito importante, isso seria um assunto enorme, mas eu só quero dar algumas confirmações para a gente poder entender que, embora a nova aliança tenha mudado muitas coisas, embora tenha esse mistério da inclusão dos gentios, embora tenha agora, Jesus falou em Mateus 8 que virão pessoas de todas as partes, do norte, do sul, leste, oeste, virão, se assentarão na mesa
com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto muitos dos filhos do reino, quer dizer, os filhos de Israel, serão lançados fora. Então, muitos pensam assim, então pronto, não tem mais Israel. Mas por uma questão de tempo, alguns textos eu vou ler, mas eu não tenho como ler todos esses textos, que eu só quero chamar a atenção para algumas referências específicas. Uma delas, eu quero mostrar que Jesus, em algumas vezes, os apóstolos também, tem várias referências às 12 tribos de Israel. Então, quando fala de 12 tribos, inclui, voltando aqui vamos lembrar desses pontos aqui, né, que a gente estava falando. Então, esses aspectos de uma restauração completa, se nós como cristãos, um dos pontos principais que eu quero deixar claro assim, nessa aula é que nós, como povo de Deus, gentios, pessoas que entraram pela fé em Jesus, sem ser da descendência de Abraão, sem ser do povo étnico de Israel, mas se nós negarmos esses aspectos que Deus mostrou para Zacarias e os outros profetas, nós estamos tirando uma grande parte da nossa esperança. Então, alguns textos eu vou ler, mas eu só vou lembrar que Jesus falou vamos ler esse de Mateus 19, né? Alguns a gente precisa ler mesmo para sentir o impacto total. Em Mateus 19, eu sei que tem pessoas que vão interpretar isso tudo espiritualmente, como se não fosse do povo mesmo, mas em Mateus 19, depois de falar aquela história do jovem rico, Pedro perguntou para Jesus, nós deixamos tudo, Mateus 19, 27, nós deixamos tudo e seguimos, o que então haverá para nós? Versículo 28, Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, quer dizer, no novo tempo, no novo, a gente usa essa palavra era, e quando se fala assim, na nova era, tem outros entendimentos, mas assim, a regeneração aqui é um novo começo, é Deus restaurando, não é Deus apagando tudo assim, vai começar do zero em algum lugar, um céu, um lugar sem substancialidade, etéreo, não, assim, é quando nesse reino de Deus, no novo tempo, né, no tempo do reino de Deus, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ah, mas só os 12 que tem? Não, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herderá a vida eterna. Em Lucas 22, versículo 30, Jesus também fala no tempo da última ceia, logo antes da sua morte, ele falou, vocês que ficaram comigo, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, isso, como eu falei assim, as 12 tribos pode ter algum significado, mas não tão literal, eu não sei, mas Deus é muito fiel. Jesus nasceu de acordo com a linhagem física de Davi, de Abraão. Deus tem um senso muito grande, ele faz as coisas de maneira diferente, não de acordo com a nossa cronologia. Ele abre muito assim, não é só os filhos de Abraão físicos, João Batista falou, Deus pode levantar filhos de Abraão, não pensem no seu coração, eu sou filho de Abraão, por isso que eu tenho garantia. Então, Deus tem uma maneira diferente de encarar essas coisas naturais, mas ao mesmo tempo Ele é muito fiel, Ele cumpre rigorosamente o que Ele promete.
Então tem alguma coisa sobre as 12 tribos, Deus reunir aqueles que estavam dispersos, aqueles que pensavam que eram ossos secos, sem esperança. Tem um cumprimento espiritual que Deus também vai juntando as pessoas que creram em Jesus, que estão dispersas. Tem pessoas perdidas fora das igrejas, tem gente que julga que todo mundo que é desigrejado, que não faz parte de uma igreja, é um desviado da fé, e não é verdade. Tem muitas pessoas que estão dispersas, que estão desiludidas, mas que creem, que não abandonaram a fé, e Deus está falando que vai trazer de volta aqueles que foram para o cativeiro, aqueles que foram espalhados. Então, tem um cumprimento espiritual também, mas tem o cumprimento literal, e Jesus falou 2 vezes, pelo menos aqui nos evangelhos, sobre as 12 tribos, ok? Vou lembrar, eu sempre cito esse texto, então acho que eu não preciso ler, mas depois da ressurreição, em Atos capítulo 1, depois de falar com os discípulos, por 40 dias, eu fico muito frustrado, porque ninguém anotou, ninguém registrou o que Jesus falou nos 40 dias sobre o reino de Deus. Deve ter sido um seminário fantástico, e por mais que eles ainda não tivessem a luz sobre algumas coisas, você acha que os discípulos perguntariam se Jesus falou assim: olha, eu morri, ressuscitei, estou indo embora, o meu reino não tem mais nada a ver com Israel, é tudo espiritual, é tudo pela fé. Se Jesus tivesse dito isso, ou dado a entender isso, os discípulos teriam perguntado: Senhor, é agora? Chegou a hora? O Senhor falou tanto sobre o reino, o Senhor nos mostrou o que nós podemos esperar, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E ele não negou que vai ter a restauração, ele só falou: vocês não vão saber os tempos ou as épocas. Então, Jesus nunca negou o cumprimento das profecias de maneira literal, ele ampliou, e com as passagens, principalmente do apóstolo Paulo, o mistério ficou mais revelado, mais aberto, de que os gentios são enxertados nessa mesma oliveira, nesse mesmo novo homem. Só lembrando, assim, antes de passar para alguns outros textos, para pelo menos fazer uma menção, vamos lembrar que o profeta Elias, que ele foi um profeta de restauração, e ele é um ícone de restauração, porque Malaquias fala de Elias, Jesus fala de Elias, o Apocalipse fala de Elias. Então é muito forte assim o que Elias representa. E lembra que quando ele levantou um altar caído, restaurou o altar de Deus, ele usou 12 pedras para falar das 12 tribos de Israel. Na restauração, um texto que lemos não faz tanto tempo, em Esdras, capítulo 6, quando eles restauraram o templo, eles fizeram também uma oferta na consagração do templo e acho que na celebração da Páscoa, representando as 12 tribos. Eles eram 2 ou 3 tribos representadas ali, e eles fizeram algo representando as 12 tribos. Eu quero ler um texto que não é tão conhecido, em Atos 26, em que eu estou enfatizando como as 12 tribos, alguns vão dizer: isso aqui é totalmente simbólico, 12 representa completo, mas é algo significativo que tenha sido citado tantas vezes. Atos 26, quando Paulo foi preso e estava falando diante de Agripa, ele fala no versículo 6: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Paulo está se conectando com tudo que Deus deu desde os tempos antigos, Abraão, os patriarcas, os profetas. Ele falou assim:
pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Versículo 7. Esta é a promessa que nossas 12 tribos esperam, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Então, Paulo, ele está se conectando, se identificando com a nação de Israel. Isso aqui para ele não é uma coisa simbólica, ele está dizendo, eu estou servindo a Deus junto com as 12 tribos, e nós temos uma esperança, a promessa que Deus nos deu, que são todas essas coisas que temos visto aqui. E agora, só lembrando que no livro de Apocalipse fala, pelo menos 2 vezes, Apocalipse 7 fala que antes dos grandes juízos finais, Deus iria selar 12.000 pessoas de cada uma das 12 tribos. E em Apocalipse 21, a cidade, a Nova Jerusalém, tem 12 portas correspondendo às 12 tribos. Então, essas 12 tribos, Tiago, o apóstolo Tiago, na sua epístola, primeiro versículo, primeiro capítulo, ele se dirige às 12 tribos. Então, isso era muito importante, poderia ser em parte simbólico, porque estou falando de todos que pertencem ao povo de aliança, mas Deus tem algo, como eu falei, que eu creio que Ele vai cumprir. Agora vamos para Romanos capítulo 11, que sempre, não dá para falar desse assunto de restauração e daquilo que Deus vai fazer, da esperança que nós temos de Deus fazer algo cumprindo suas promessas, mas ampliado. Vamos voltar, vamos sempre lembrar que nós estamos falando de como toda essa expectativa aqui, eu vou voltar nisso aqui daqui a pouquinho, mas só vamos pensar aqui sobre esse mistério, a inclusão dos gentios, que é um mistério importantíssimo para entender sobre o cumprimento das profecias de Deus. Romanos 11 é um capítulo maravilhoso, mas eu vou me limitar aqui. Primeiro eu vou ler aqui quando ele fala, ele dá toda essa metáfora da oliveira, que tem raízes e que representa o povo que Deus escolheu a partir de Abraão, e que teve galhos cortados. Deus não arrancou a árvore. Muito importante, ele usa uma metáfora, mas o uso dessa metáfora é muito importante, porque ele está mostrando que essa árvore, que representa o povo de Deus, que representa o plano de Deus na terra, ela começou, ela tem raízes, ela tem tronco e tem galhos, e que os galhos, na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, houve alguns galhos que foram cortados. Ele falou assim, não foram cortados todos, porque Paulo falou assim, eu também sou da descendência de uma das tribos, eu sou da tribo de Benjamim. Então, Paulo estava mostrando que Deus não rejeitou o seu povo, e quando ele fala, aqui é muito importante, porque nessa discussão, mas quem que é o povo de Deus? Não tem mais povo de Israel, agora é tudo uma coisa só. Sim, é uma coisa só, é uma oliveira só, é um novo homem, mas quando Paulo fala em Romanos 11, ele não está fazendo confusão entre igreja e Israel. Ele fala especificamente, Deus rejeitou seu povo, o povo natural de Israel. Ele está falando sobre isso desde o capítulo 9. Tem algo especial, tem algo que é intransferível. Então ele fala assim, essa árvore Deus não arrancou, ele cortou alguns galhos para enxertar os gentios dentro da mesma árvore. Então essa inclusão dos gentios era algo que nem os primeiros apóstolos, o Pedro e os 12, eles inicialmente eles não entendiam. E Paulo disse, isso aqui foi algo que Deus me deu, Deus me mostrou esse mistério de judeus e gentios juntos.
E aí, então ele fala que, outro texto, versículo que é muito mal aplicado, versículo 29 em Romanos 11, ele fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não está dizendo que quando alguém recebe o dom de cura, o dom de profecia, ele nunca pode perder. Não, não é esse o assunto dele aqui. Ele está dizendo que o dom, o chamado de Deus para o povo de Israel é irrevogável. Deus não vai mudar isso. Pessoas, galhos podem ser cortados, mas não o chamado de Deus para a nação de Israel. Mas eu quero ler no versículo 25, Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então é algo que a gente não pode ignorar, é essencial. Para que não presumais de vós mesmos, ele está falando com gentios, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então tem um tempo dos gentios, tem uma entrada dos gentios, mas depois tem o retorno. Ele, nos versículos anteriores, ele fala que Deus vai enxertar os judeus naturais de novo na oliveira, e que a oliveira é deles. Então ele fala que até que a plenitude dos gentios haja entrado. Versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Esse salvo aqui é salvação no sentido que o povo, na época da Bíblia, as Escrituras, não é salvação de não ir para o inferno, é salvação no sentido de toda essas coisas que Deus falou em Zacarias. Isso aqui é salvação, é Deus trazer seu povo de novo para a terra de Israel. Ele fala que ele vai restaurar seu povo, a terra, a força, vai reunir todos, vai unir todos. Isso é salvação, é todo Israel. Eu não tive tempo de ler em Atos 3, quando o apóstolo Pedro fala, Jesus vai ficar aguardando no céu, retido no céu, até o tempo de restauração de todas as coisas que os profetas falaram. Jesus falou de Elias, do tempo de restauração de todas as coisas. O que é restauração de todas as coisas? Zacarias viveu numa época em que foi restaurada uma pequena coisa, uma pequena parte, uma porção pequena voltou, eles restauraram a casa, mas foi uma restauração muito parcial. E esses capítulos que estamos estudando em Zacarias mostram uma visão de restauração completa. E nós estamos, a visão que nós queremos ter nesse capítulo, nessa aula de hoje é: qual é a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa? Ela tem que ser uma expectativa completa, não é a expectativa tem que ser total. Né? Deus não falou quando cada coisa vai acontecer. Aqui, nessa linha aqui, eu mostrei como tem muitas coisas emboladas na segunda vinda. Nós vamos ver isso melhor em aulas, nas próximas aulas. Nós vamos continuar vendo no livro de Zacarias. Ele fala sobre a grande guerra, ele fala sobre quando é que Deus vai reunir todo o seu povo em Israel. Quando é que o povo de Israel vai ser forte, valentes? Quando é que muitas dessas coisas vão ser plenamente cumpridas? Aqui em Romanos 11, ele está dizendo, olha, aconteceu isso, tem o tempo dos gentios, o tempo dos galhos cortados, e ele fala assim, o que vai acontecer quando os galhos forem restaurados? Olha Romanos 11, versículo 15, se a sua rejeição, quando alguns os líderes e muitos judeus foram cortados, se a sua rejeição foi a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos, a ressurreição? Então, Paulo está falando a respeito de uma união, uma explosão que vai acontecer
na união de judeus e gentios, nessa oliveira sendo restaurada, e ele fala assim: então todo Israel será salvo. E Zacarias, nós vamos ver isso nos próximos capítulos, Zacarias 12, vai ter 13, 14, os últimos capítulos de Zacarias, ele vai falar sobre vários aspectos que não estão explícitos aqui, mas que fazem parte desse quadro. Então, nós temos, se você consegue ver aqui, eu coloquei que tem coisas que parece que acontecem, pelo menos parcialmente, antes da segunda vinda. Nós não estamos de braços cruzados pensando, não, está tudo certo, Jesus já pode voltar. Tem muitas coisas que vão acontecendo, que vão sendo preparadas, mas muitas dessas coisas em plenitude, quando que as 12 tribos vão ser como uma só nação, com um só rei na terra? Quando Jesus voltar. Agora, tem alguma coisa que vai acontecer, que já vai preparando antes? Creio que sim, mas são essas coisas que nós não sabemos exatamente. O que vai acontecer, várias coisas já estão em movimento, várias coisas já estão acontecendo, mas nós entendemos que vários aspectos, a plenitude, essa plenitude que ele fala, o endurecimento vem em parte, aí tem a plenitude dos gentios, e vai ter a plenitude dos judeus, e todo Israel será salvo, e ele descreve aqui algo que Zacarias estava enxergando, parcialmente, mas estava enxergando. Vai ter algo maravilhoso. Isaías descreveu, quando Isaías falou da restauração, ele fala da restauração da natureza. Isso vai acontecer só depois da volta de Jesus. Então, tem muitas coisas que fazem parte da nossa esperança, que fazem parte da nossa expectativa, e essas coisas precisam estar vivas dentro de nós. Não é porque algumas coisas vão acontecer na vinda de Jesus que nós vamos ficar displicentes, desligados. Isso pode ser que aconteça, mas não tem muita relevância para mim. Pelo contrário, nós estamos vendo vários acontecimentos em torno da vinda de Jesus. Quando que vai acontecer o segundo êxodo? Quando que Babilônia vai cair? Quando que realmente vai ter uma destruição de todas as potestades que se levantam contra Deus? Na vinda de Jesus. A grande guerra, os profetas descrevem a grande guerra de todas as nações contra Israel, e o próprio Jesus aparecendo visivelmente nessa guerra. Então, percebem, tem muitas coisas que vão acontecer, que vão começar a acontecer antes, mas que vão acontecer em plenitude mesmo na segunda vinda. Então, eu espero que essas coisas nos deem um gosto de querer mais, um desejo de conhecer mais a nossa esperança, a promessa, que nós possamos fazer parte. Paulo falou das 12 tribos esperando, servindo a Deus noite e dia, na esperança do cumprimento das promessas, e nós temos vivido, grande parte do cristianismo tem vivido sem uma consciência verdadeira de como todas essas coisas vão acontecer, e são cumprimentos literais para Israel, mas nós fomos incluídos, nós fomos enxertados. Esse enxerto, nós fomos enxertados na oliveira, mas os judeus como um todo não foram novamente enxertados. Então tem muitas coisas que estão num processo de acontecer, estão caminhando para esse alvo, e nós não temos a chave de quando tudo isso vai acontecer. Nós não temos a sequência, nós não temos, tem muitas coisas que estão ainda escondidas, não são reveladas ainda exatamente como isso vai acontecer, mas hoje nós temos a igreja como uma coisa, Israel como outra, e Deus trabalhando paralelamente com os dois. Mas o propósito que nós vemos em Romanos 11, e vemos em outras passagens também, em Efésios, é que vai haver uma convergência, vai haver uma união de tudo isso, vai se tornar um só.
e nós vamos ver o cumprimento, nós vamos fazer parte e nós devemos já ter essa esperança em nós, assim como os judeus têm de que Deus vai cumprir as profecias para eles, nós fomos enxertados e fazemos parte agora também. Então, que seja a nossa esperança também. Senhor Deus, nós, sem dúvida, podemos confessar que essas coisas são grandiosas demais para nós. Podemos falar com Daniel, como Daniel, nós podemos dizer, Senhor, me explique melhor, eu não consigo entender. Tem muitas coisas que nós não entendemos, mas estamos pesquisando, estamos cavando, estamos examinando a Tua Palavra para realmente encontrar com mais clareza, para purificar com mais clareza a nossa esperança em Ti, que nós possamos ter uma visão mais clara, que nós possamos ter não uma esperança vaga ou futura ou indefinida, uma coisa sem substância, mas que nós possamos ter realmente essa visão que o Senhor deu para os profetas há tantos anos e confirmou na nova aliança e está trazendo a nossa atenção hoje, que possamos fazer parte disso e que possamos ter o grande privilégio de testemunhar essas coisas acontecendo e principalmente ver o Senhor voltando e trazendo a consumação de tudo isso. Pedimos isso por Tua misericórdia e com gratidão no coração. Amém.